Amém. Queridos, boa noite. Graça e paz para vocês. Deixa eu inverter aqui. Fica mais fácil para eu olhar. Queridos, nós estamos, não vou dizer que a gente parou, porque não paramos. Eu fiz durante 4 semanas o estudo dos 10 mandamentos, e eu e o pastor Renato, a gente combinou de fazer sempre com séries, só que vai ter algumas palavras, no meio desses estudos, como é no caso de hoje. Então, a próxima sequência que eu começar será a continuidade dos 10 mandamentos. Quem não acompanhou, dá uma olhada no canal da igreja, para você conseguir pegar todos os outros estudos. Foram 4, a gente trabalhou só 3, deixa eu ver. Não, a gente trabalhou 4 mandamentos. Não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do teu Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado. Eu aconselho, se você não está tendo muito tempo, eu te aconselho a escutar sobre a guarda do sábado. A gente fez em 2 encontros, foi muito conteúdo, mas vale a pena e é algo que a gente precisa estar conhecendo melhor. Mas, enfim, hoje eu queria trazer um estudo para os irmãos sobre um assunto que a gente ouve constantemente, em pregações, em frases, em diversos lugares, que é a questão do homem como imagem e semelhança de Deus. Nós sabemos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas a pergunta é, você saberia responder quais são, o que é aquilo que nos torna imagem e semelhança de Deus? A gente sabe, lembra de algumas coisas, a gente já pressupõe algumas coisas, mas quais os elementos que carregamos dessa verdade, de que nós somos imagem e semelhança de Deus? Como que fica essa questão da imagem e semelhança de Deus após a queda? O homem deixa de ser imagem e semelhança de Deus depois que ele cai? Se Deus é um Deus santo, um Deus justo, como que fica isso depois da queda? E eu queria convidar vocês a, nessa noite, a gente estudar sobre esse tema, o que a Bíblia nos ensina sobre a imagem de Deus no homem. E eu queria te convidar já a abrir a tua Bíblia aí, em Gênesis capítulo 1, verso 26. Gênesis capítulo 1, verso 26. Diz assim: Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Até aqui, mais uma vez. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Primeira coisa que a gente precisa se perguntar, qual que é a distinção entre imagem e semelhança? Será que tem diferença? Será que essa variação ela tem um objetivo de trazer um acréscimo à primeira parte? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa é a descrição do homem. Gente, isso é tão interessante porque Deus, quando Ele vai criar, e o que eu acho interessante é isso, é Deus conceber, Deus ter a ideia genial. Deus fez várias coisas, mas Ele, dentro desse pacote, Ele fala, eu vou fazer um ser que será a minha imagem e a minha semelhança. Isso é interessante. Deus fez árvore, Deus fez o mundo vegetal, o mundo animal, Deus fez os minerais, Deus fez os elementos, colocou ordem, colocou leis na natureza. E Deus, Ele tem a ideia de criar um ser que reflita aquilo que Ele é, a sua imagem e a sua semelhança. E Deus, quando faz isso, Ele não faz os anjos para fazer a sua imagem e semelhança. Interessante isso. Que Deus, quando cria os anjos, a única criatura
que é descrita como feita à imagem e semelhança de Deus, é o homem. Deus não cria anjo segundo a sua imagem e semelhança. Deus não cria nenhum animal. Deus não cria nada. Somente o homem é feito à imagem e semelhança. Mas para a gente entender qual que é o significado, se tem distinção entre imagem e semelhança, a Bíblia explica a própria Bíblia. Olha só o verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Então, você já vê que Deus já não cita aqui semelhança? Usa só imagem, a palavra imagem. Vamos ler alguns outros versículos. Pula aí para o capítulo 5 de Gênesis. Gênesis 5, capítulo 1. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Aqui ele já não usa a palavra imagem. A pergunta é, será que está incompleta a informação? Agora vai aí para o verso 3 do mesmo capítulo. Viveu Adão 130 anos e gerou filhos à sua semelhança. Então você está vendo que às vezes aparecem os dois juntos, às vezes aparece separado. Gênesis capítulo 9, dá uma olhada aí. Verso 6. Gênesis capítulo 9, verso 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. A teologia chamada teologia bíblica, queridos, que é uma teologia que eu particularmente sou apaixonado, é a teologia que mostra as ideias, os conceitos, com base no desenvolvimento que vai sendo revelado ao longo das Escrituras. Então, se a gente quer entender quem Deus é, Deus não se revela de uma vez. A revelação de Deus é progressiva. E ela termina em quem? Em Cristo. Então, Cristo é a revelação máxima de Deus. Então, isso é chamado de teologia bíblica. É o estudo em que a gente pega de Gênesis a Apocalipse para tentar entender esse desenvolvimento. E isso não só em relação a Deus, mas para a gente entender a ideia de igreja, o que é igreja. Então, a gente já vê a ideia de igreja no antigo povo de Israel. Então, isso é chamado de teologia bíblica. É o estudo para que a gente consiga, por meio de toda a história bíblica, desenvolver uma ideia, um conceito, uma teologia. E a questão é, será que no Novo Testamento isso muda? Não. Vamos olhar alguns textos aí no Novo Testamento agora. 1 Coríntios 11, 7. Ainda tratando dessa questão de imagem e semelhança. 1 Coríntios 11, verso 7. Diz assim: porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Interessante que ele troca aqui semelhança por glória. O fato é, queridos, é que não existe distinção entre imagem e semelhança. A grande questão, alguns teólogos conversam sobre isso, desenvolvem ideias sobre isso, e diz o seguinte: a palavra semelhança foi acrescentada à palavra imagem para expressar a ideia de que a imagem era uma imagem muito semelhante, perfeita. Então, a ideia de imagem e semelhança, ou seja, Deus criou o homem à sua imagem. E essa imagem é algo tão extraordinário que você olha para essa imagem e você vê a semelhança do próprio Deus. É uma forma de dar uma ênfase àquilo que Deus criou. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que não existe distinção entre imagem e semelhança. Às vezes, a gente, teólogo, pastor, a gente quer achar tesouro em tudo, né? Aí começa a dizer, não, imagem quer dizer isso, semelhança quer dizer aquilo. Não, quer dizer a mesma coisa. A Bíblia usa muito esse tipo de linguagem. Ele repete, usa um sinônimo para reforçar a mesma ideia. Então, a palavra imagem e semelhança, elas aparecem como sinônimo. Mas, em segundo lugar, a imagem de Deus no homem inclui a justiça
original. Então, aqui eu já começo a pontuar o que é que a gente consegue encontrar no homem que a gente percebe a imagem e semelhança de Deus. Em primeiro lugar, justiça original. Que negócio é esse, né? O que é esse negócio de justiça original? Deus, quando Ele cria o homem no estado de justiça original. Olha só o verso 31 do capítulo 1 de Gênesis. Volta aí. A gente vai ler alguns textos aqui. Aqui é após Deus criar o homem. Diz o seguinte: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. A Bíblia, quando diz que Deus fez o homem, diz que no final Deus olha e Ele vê que a criação dele era boa, inclusive o homem. A gente tem uma ideia de que Adão e Eva foram criados num estado de inocência. Talvez você já tenha tido esse tipo de pensamento. Eu sempre, quando era mais novo, eu achava que Deus, quando criou o homem e a mulher, Deus criou o homem num estado de inocência. Era como se o homem não soubesse o que era certo, o que era errado. Era como se o homem fosse, sabe, essas pessoas meio bobinhas assim, que todo mundo engana fácil. A minha ideia era que o homem tinha esse tipo a percepção do homem de si mesmo e da vida era de uma criança, que não tem noção do perigo, que não tem noção do certo e errado, que não sabe com o que está mexendo, mas não. A Bíblia diz que o homem foi criado reto, o homem foi criado justo. Olha só, Eclesiastes 7:29. Esse texto é bem interessante, se você só quiser anotar, mas Eclesiastes 7:29 diz assim: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então, queridos, Deus fez o homem reto. O homem ele tinha plena consciência do que era o certo, do que era errado. O homem tinha senso de justiça, o homem tinha senso de moralidade. E diferente do que muitos pensam, que aquela conversa de Eva com a serpente, Eva foi enganada porque ela foi bobinha? Não. Eva foi enganada porque ela duvidou daquilo que Deus falou. Ela não confiou plenamente na palavra de Deus. O coração dela pendeu. E isso é muito difícil, queridos, porque, poxa, mas se Adão e Eva eram perfeitos, né? Como que eles caíram? Mas esse é o estado, eles estavam no estado original de perfeição. E a perfeição, queridos, aqui é algo importante que a gente precisa entender a respeito do livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é agir contrária à própria natureza. Então, as únicas pessoas que tiveram livre-arbítrio foram Adão e Eva. Porque eles podiam agir contrário à natureza deles. Eles foram criados santos, perfeitos, mas eles poderiam agir contrário à natureza. E a realidade espiritual deles seria alterada por conta disso. Então, depois de Adão e Eva, o homem não tem mais livre-arbítrio. O homem não tem capacidade de alterar a sua própria realidade espiritual. O homem não pode, de um dia para a noite, decidir assim: rapaz, eu acho que eu vou virar crente e vou passar a ser uma pessoa regenerada. Pode, mas se o Espírito Santo estiver convencendo e levar ele a esse tipo de reflexão. Mas por conta própria, ele não é capaz. Ele não é capaz de mudar a sua realidade espiritual por conta própria. O que nós temos, e a teologia vai falar sobre isso, a teologia gosta de dar uns nomes diferentes para a gente poder entender melhor as coisas, né? Porque quando fala que o homem não tem livre-arbítrio, a gente já pensa o quê? Não, então quem escolheu essa camisa para eu vir para a igreja foi Deus, né? Então Deus me controla como se fosse um boneco. Não, gente, isso é uma livre agência. A gente tem liberdade nas nossas escolhas. De maneira sobrenatural, Deus continua sendo soberano sobre nós, apesar da nossa responsabilidade. Mas o fato é que o homem, o pastor Renato ele gosta de dar esse exemplo, a liberdade do homem caído é a liberdade do urubu. Você pode pegar o urubu,
colocar diante dele um bolo de chocolate, a comida mais deliciosa do mundo. Você põe uma carniça do lado. Ele tem liberdade para escolher? Tem, mas ele vai escolher sempre a carniça. Então, essa é a ideia do homem caído. Por mais que ele tenha aspectos de bondade, a natureza do homem é inclinada para fazer o mal. A natureza do homem é inclinada para fazer aquilo que ofende a Deus. Então, a imagem de Deus no homem inclui a justiça original. E essa justiça original significa 3 coisas, queridos. Verdadeiro conhecimento. O homem tinha pleno conhecimento de Deus. A gente não fica aqui louco estudando teologia para ver se conhece mais a Deus, se entende mais a Deus. O homem tinha conhecimento verdadeiro de Deus. Segunda coisa, justiça. O homem era um homem justo, o homem tinha essa capacidade de agir de maneira justa. É interessante como a nossa justiça é uma justiça problemática. E, queridos, quando a Bíblia diz que o homem caiu, e Lutero vai falar sobre isso, Calvino vai falar sobre isso, sobre a questão do pecado original e da depravação total do homem, quando os teólogos desenvolvem essa ideia de depravação total, eles estão querendo dizer que todas as áreas do homem foram afetadas. Os nossos aspectos morais, sentimentais, sensoriais, tudo em nós é afetado pelo pecado. Por exemplo, nós achamos que sabemos o que é justiça, a ponto da gente querer colocar Deus, às vezes, no canto da parede, né? Deus, por que uns e outros não? Né? A gente quer como se a gente tivesse condição de avaliar a justiça de Deus. Mas a nossa justiça é a seguinte: a gente vê um assassinato, um crime sendo, sei lá, por um acidente de carro, a pessoa estava embriagada. Aí você fala, um cara desse tem que apodrecer na cadeia, irresponsável. Como é que o cara bebe e vai dirigir? Como é que o cara bebe e sai desse jeito, aí agora comprometeu a vida da pessoa, está a família aí em luto? Beleza. Agora muda um pouco a história. Pensa aí que esse jovem que estava embriagado é seu filho. Será que você ia falar as mesmas coisas? Aí o nosso senso de justiça já muda. Não, peraí. Apodrecer na cadeia, não, peraí, o menino errou. O menino tem 16 anos. Quem nunca fez besteira com essa idade? Então a nossa justiça ela começa a se moldar. Então nosso senso de justiça é equivocado. Mas o homem, quando foi criado, ele tinha verdadeiro conhecimento, ele tinha justiça, ele tinha santidade. O homem vivia plenamente a vontade de Deus antes da queda. Então, quando a gente fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, pense nisso. O homem foi criado no estado de justiça original. O homem foi criado perfeito. O homem não foi criado com defeito. O homem não foi criado de maneira inocente, né? Eva, e essa cobra falando? Nossa, eu nunca vi uma cobra falando. Não, mas Deus não falou que não era para comer. A gente pensa que a conversa de Eva foi uma conversa bobinha. Gente, ali foi teologia profunda. Eva sabia com que ela estava se metendo. Ela sabia das implicações. Então, o homem, a imagem de Deus no homem inclui a justiça original. Mas também a imagem de Deus no homem inclui os elementos que pertencem à constituição natural do homem, que são, faculdades intelectuais. Então, gente, o homem é um ser inteligente. A gente costuma falar que alguns animais, rapaz, mas esse cachorro é inteligente, né? Gente, mas a verdadeira inteligência foi dada ao homem. Deus deu inteligência ao homem e quando a gente começa a olhar o que os homens estão fazendo, é um negócio assim, absurdo. A que ponto a tecnologia já chegou? A que ponto a medicina já desenvolveu? Esses dias eu estava estava lendo, ouvindo um podcast sobre questão de mapeamento genético. Gente, é um negócio assim, absurdo. Já conseguia a pessoa detectar quais são as doenças que o meu descendente vai ter e conseguir de maneira artificial, manipular, eu poder escolher a cor dos olhos do meu filho. Gente, isso já acontece ao nível de desenvolvimento da intelectualidade do homem, da ciência, da tecnologia. Então, Deus fez um homem inteligente. Porque, assim, queridos, por mais que o animal seja inteligente,
Animal não desenvolve cultura, ele não desenvolve tecnologia. Às vezes os métodos dele de comer é sempre o mesmo, é rudimentar. Por exemplo, o pássaro aprendeu a abrir determinada fruta com determinada pedra. Mas aí não vem um passarinho mais inteligente e fala, ó, agora eu descobri que essa pedra não é tão boa, tem um novo método, eu achei um abridor de garrafa ali. Gente, você vê, o desenvolvimento de tecnologia é feito por homem, não por animal. É claro que os animais, a gente crê na questão da evolução, não como Darwin fala, né? A gente crê que existe um grau de evolução nas espécies, mas não daquele jeito. Mas o fato é que o homem foi criado com faculdades intelectuais. O homem também foi criado com sentimentos naturais. Nós temos sentimentos. A gente se sente sozinho, a gente se entristece, a gente se alegra, a gente fica com raiva, a gente fica decepcionado. Gente, animal não sente isso. O que animal sente é por instinto. É claro que nós somos chamados de animais racionais, né? Porque nós somos uma espécie, gente, dentro daquilo que foi criado. Mas nós somos uma espécie diferenciada, tanto que a gente nem se considera um animal, né? A gente nem se considera porque a gente está tão além dos animais. Mas o fato é que animal não tem sentimento, como nós temos. O animal tem instinto, ele sente medo, nós também temos instintos, nós agimos muitas vezes por instinto, e isso revela muito, inclusive, da nossa natureza caída. Mas os homens, eles têm sentimentos naturais. Nós temos isso, e como eu falei, as faculdades intelectuais dos homens, ela foi afetada pelo pecado. Gente, olha a inteligência do homem para fazer besteira hoje. Olha quanta coisa é feita para o mal da humanidade, por conta da capacidade do homem. Os nossos sentimentos, eles foram afetados também. Gente, olha o tanto de sentimento ruim que a gente guarda no nosso coração, que a gente maquina dentro de nós. E, em terceiro lugar, o homem também foi criado em liberdade moral. Como eu falei, não confunda liberdade moral com livre-arbítrio, né? Então, isso, o homem ele tem liberdade para agir. Nós acordamos, nós fazemos planos, nós nos dedicamos, nós voltamos atrás, nós nos replanejamos. Então, o homem foi criado também de liberdade moral. Esse é um dos pontos em que nós encontramos aí reflexos da imagem de Deus no homem. Então, gente, Deus, a Bíblia, quando fala de sentimento de Deus, é chamado de antropopatia. É atribuir a Deus sentimentos humanos. Quando fala assim, e Deus se arrependeu de ter feito o homem. Aí falou, a Bíblia está errada, está vendo? Porque diz que a Bíblia fala que Deus não se arrepende. O que o texto está dizendo ali, o texto está usando uma linguagem humana para dizer o que Deus fez naquela hora, por que Deus fez. Então, isso é chamado de antropopatia. É você atribuir a Deus sentimentos humanos. Mas o homem foi dotado de faculdades intelectuais, de sentimentos e de liberdade moral. Tá? Quarto lugar, a imagem de Deus no homem inclui também a espiritualidade. O homem é um homem espiritual. Nós somos seres espirituais. Espirituais em que sentido? Vamos ler alguns textos aqui. Abre em João, capítulo 4, verso 24. Um texto bem conhecido. Deus é espírito. Importa que seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Gente, Deus é espírito. E nós também somos seres espirituais. Nós temos a tendência de olhar para nós muito pela questão material, física. Mas nós somos seres espirituais. Nós não somos somente seres carnais, nós somos seres espirituais. Gênesis 2:7, dá uma olhada aí. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser
alma vivente. Gente, olha que expressão interessante, né? O homem passou a ser o quê? Alma vivente. O que é uma alma vivente, gente? Vamos pensar do outro jeito. O que é uma alma não vivente? Uma alma não vivente é uma alma que não se expressa. O corpo é a expressão da nossa alma. Aquilo que nós desejamos, aquilo que nós somos, aquilo que nós queremos, a nossa alma, ela se expressa por meio do nosso corpo. Eu não vou entrar aqui, queridos, num debate muito extenso que tem, que é aquela questão do tricotomismo ou dicotomismo, né? Se o homem é corpo, alma e espírito, ou se o homem só é corpo e alma. Gente, biblicamente falando, o homem é corpo e alma. Porque algumas pessoas associam a intelectualidade do ser humano à alma, né? Como se existissem isso, o corpo, a parte intelectual e a alma, que é como se fosse algo que dá vida, mas não tem consciência. A consciência vem do nosso intelecto. Mas quando a Bíblia fala que Deus fez o homem, Deus falou o quê? Soprou o quê? Fôlego de vida. Aonde? No barro que ele fez. E o interessante é que a antropologia judaica, ela não trabalha o homem dividido. A antropologia judaica, ela trabalha o homem como homem. O homem é um homem. Mas aí quando você vai para a cultura grega, né, a filosofia, aí entra esses debates, né? O homem é corpo, é alma, é espírito. A gente começa a separar, e aí tem aquele texto que Paulo fala, né, que a Bíblia é como espada de dois gumes, capaz de separar juntas de medula e alma de espírito. Gente, o que Paulo está dizendo ali, ele não está defendendo que existe diferença entre alma e espírito. Ele está falando justamente sim que a Bíblia consegue dividir aquilo que é indivisível. Não dá para separar junta de medula, alma de espírito. Falando, é uma coisa só. E quando a gente vê a Bíblia dizendo isso, Deus fez o homem. Deus soprou o sopro de vida no homem. A Bíblia não fala que Deus fez o homem em 3 etapas. Pegou o barro, fez o corpo, aí soprou o espírito. Depois do espírito, Deus vem e colocou a intelectualidade no homem. Não, gente, isso já vem junto. Não é separado. E o homem é um ser espiritual. Nós somos seres espirituais, nós precisamos entender isso. E é por isso que alguns textos a gente vai encontrar que no Antigo Testamento, na antropologia judaica, eles não fazem diferença entre alma e espírito. Olha aí em Mateus, Mateus não, Gênesis 9, 6. Não é que eles não fazem diferença, mas eles estão associados ali de uma forma diferente do que a gente às vezes pensa. Gênesis 9, 6. Se alguém derramar, a gente leu esse texto, né? Derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, você vê aqui que Deus está dizendo o seguinte: se você tirar a vida de alguém, você está matando a alma dessa pessoa. A alma não, você está separando a alma do corpo. E, queridos, morte é justamente isso, é a separação da alma do corpo. E nós somos seres espirituais. Nós somos seres espirituais. O nosso corpo é a expressão da nossa alma. O nosso corpo é a expressão da nossa alma. Mateus 10, 28. Leia aí. Se quiser abrir, gente, é só anotar, viu? Mateus 10, 28. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar o quê? A alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aqui é Deus, viu, gente? Aqui não está falando do diabo, não. Aqui está dizendo que você tem que temer a Deus. Falou, não temos homens porque o homem pode matar só a alma, mas Deus pode tirar a vida e ainda lançar a alma, o que resta, no inferno. Então, é isso que o texto está dizendo. Aqui está falando do temor que deve ser tido por Deus. Então, gente, a imagem de Deus no homem inclui também a espiritualidade. Assim como Deus é espírito, nós também
temos e somos alma vivente. Nós somos espíritos que têm expressão por meio do corpo. Nós somos alma vivente. Quinto lugar, já a gente caminhando aí para o final, a imagem de Deus no homem inclui também a imortalidade. Sabia que você é imortal? Afirmação estranha, né? Porque a gente morre. Mas quando a gente morre, a pergunta é, a gente deixa de existir? Não. Então, se a gente não deixa de existir, nós percebemos que em nós carregamos na nossa natureza a semente da imortalidade. Existe diferença, queridos, claro, da imortalidade de Deus e a imortalidade nossa. Porque Deus tem imortalidade na sua natureza, na sua essência. A nossa imortalidade é uma dádiva de Deus. É uma dádiva de Deus no momento em que o corpo se separa da alma. A alma permanecer. E é interessante porque a Bíblia diz que quando Cristo voltar, a terra dará conta dos corpos. O corpo vai voltar para a alma, o corpo vai ser glorificado e nós teremos um corpo glorificado. Cristo, quando Ele ressuscita, Cristo ressuscita com um corpo glorificado. Então, essa ideia, queridos, que no céu nós vamos ser igual o Gasparzinho, lembra, né? Aqueles espíritos vagando, não, gente, vai ter carne e osso. Assim como Cristo ressuscitou, com um corpo glorificado, um corpo incorruptível, eu e você teremos corpo. Essa ideia de que nós vamos ser espíritos vagando no além, e parece ideia de espírita, né? Não, gente, vai ter corpo. Mas a questão é que nós somos imortais. É interessante a ideia, Deus ele é eterno. E aquilo que é eterno é aquilo que não teve início e nem tem fim. Né? Nós temos início, então nós não somos eternos. Mas nós somos imortais no sentido de que a nossa existência não será apagada. Quando o ladrão na cruz estava com Jesus, ele foi convencido de que Cristo era o Messias, o que é que ele disse? Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Jesus falou o quê? Eu te afirmo que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ou seja, a existência daquele cara não acabou ali. Não iria acabar com a morte dele ali. Uma coisa é você falar de morte espiritual, mas morte espiritual não quer dizer extinção da existência. Existem algumas correntes teológicas que creem, se eu não me engano, os testemunhos de Jeová, eles creem na aniquilação da alma, que existem aqueles que vão para o céu, se eu não me engano, queridos, perdão se eu estiver dando informação, pesquisem depois, mas eles creem que o grupo que não vai para o céu não vai para o inferno, a alma vai ser aniquilada, eles vão deixar de existir. Mas não, né? Essas pessoas terão um outro destino, mas a existência delas permanecerá. Deus, assim como Deus é imortal, na sua natureza, Ele deu essa dádiva ao ser humano a continuar a ter existência, mesmo depois da morte física. O corpo se separa, mas a alma permanece em existência. Em último lugar, a imagem de Deus no homem inclui o domínio sobre a criação. Alguns teólogos eles dizem que isso não tem nada a ver. Mas vamos ler esse texto aqui novamente, Gênesis 1:6. Assim como Deus, queridos, Ele criou todas as coisas, Ele tem domínio sobre todas as coisas, o nosso domínio sobre a natureza é um reflexo da nossa imagem de Deus. Gênesis 1:26. Olha só como o texto traz a narrativa. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ponto e vírgula. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Está vendo que Deus associa o domínio da natureza que o homem deve exercer à sua imagem? Ele fala, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Imediatamente já acrescenta, dominem sobre a natureza. Então, assim como Deus é criador,
assim como Deus, ele tem controle sobre todas as coisas, o controle que o homem tem da natureza, aí eu falo de novo, infelizmente, o pecado corrompeu a autoridade que Deus deu ao homem. E hoje a gente destrói o lugar em que a gente habita, né? É a única espécie de animal que destrói o próprio habitat, é o ser humano. Não só isso, o nosso uso daquilo que nós temos de recurso é feito de maneira egoísta, é feito de maneira ambiciosa, mas isso expressa o domínio que Deus deu ao homem, a capacidade do homem para poder governar sobre a terra. Queridos, eu fico imaginando, o ser humano aprendeu a fundir ferro, extrair minério. Gente, isso não tem fácil, não. Quem trabalha com isso sabe que tem que ter a temperatura certa. E o homem aprendeu a fazer isso há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. E o homem foi dado a capacidade de governar a terra, de governar aquilo que Deus criou e deu na mão do homem. Para encerrar, como que ficou? A gente percebe, a gente começa a ler e a gente vê que com a queda do homem, nós perdemos algumas coisas, a gente perdeu completamente. Por exemplo, a santidade. Nossa santidade, ela morreu na queda. Algumas coisas, elas foram comprometidas, elas foram afetadas em parte. Por exemplo, a gente não deixou de ser seres intelectuais, mas a nossa intelectualidade foi afetada pelo pecado. E teve coisa que não foi afetada de forma alguma. Como eu citei aqui a questão da nossa espiritualidade. Nós permanecemos os seres espirituais, a questão da imortalidade. E outra coisa, queridos, o homem permanece sendo imagem de Deus, mesmo depois da queda. Quando Deus fala para Noé, e isso é um ponto aqui, às vezes até polêmico, queridos, que algumas pessoas têm dificuldade de entender, ali em Gênesis 9, o texto que a gente leu, é Deus estabelecendo a pena de morte. Porque Deus falando o seguinte, o homem que tirar uma vida, ele está matando, ele está destruindo a imagem de Deus. E a vida não pode ser banalizada. É claro que aqui a gente já vê a semente do Estado. O Estado, posteriormente, a gente vê isso em Israel. O Estado assume o papel em relação a isso. O papel do Estado é de legislar e aplicar a lei. A gente não pode fazer isso por conta própria. Mas a tragédia de um assassinato, queridos, é algo tão sério que o próprio Deus estabeleceu uma lei. Ali, não estou dizendo que você tem que ser a favor de pena de morte, não, viu, gente? Isso aqui, o que eu estou dizendo é que Deus deu autoridade ao Estado. Se o Estado brasileiro decidir, a partir desse ano, do ano que vem, passar a ter pena de morte para assassinato, o Estado não estará pecando, você sabia disso? Porque Deus deu essa autoridade para que a vida não seja banalizada. É interessante que os lugares onde a vida é valorizada dessa maneira, parece que inibe mais o ser humano de fazer uma besteira contra a vida do outro. Mas o fato, não vou entrar nisso aqui não, que vai dar polêmica. Mas o fato é que a gente vê em Gênesis 9, Deus estabelecendo a pena capital, pena de morte para aqueles que banalizassem a vida. Mas o fato é que um novo Adão é enviado para a terra, Cristo Jesus. E ele expressa completamente qual que era o propósito de Deus para o ser humano. Abre em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 3. Hebreus capítulo 1. Do verso 1 ao verso 3. Do verso 1 ao verso 3, aqui para os irmãos. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas,
Nesses últimos dias, aqui está se referindo, querido, os últimos dias é a vinda de Cristo, né? Tanto a sua vinda quanto o seu retorno. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Gente, que coisa extraordinária, né? Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Se nós queremos conhecer o caráter de Deus, o amor de Deus, a justiça, a graça, a misericórdia de Deus, a gente olha para Jesus. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. E o homem, quando foi criado, segundo a imagem e semelhança de Deus, a ideia era essa. Que nós carregássemos na nossa vida a imagem de Deus. De olhar e ver perfeição, ver santidade, ver pureza em todos os aspectos. Mas Cristo, ele vem para justamente restaurar estas coisas. E o último texto que eu queria ler é Colossenses 3. Colossenses 3. Portanto, se fostes ressuscitado, verso 1, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pula lá para o verso 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Queridos, Cristo, ele restaura a imagem de Deus em nós. Por isso que Paulo fala, ele começa a dizer o que Cristo fez, de nos arrancar do mundo das trevas, de arrancar de nós o poder do pecado, e ele diz o seguinte: agora vocês podem se santificar. E à medida que a gente se santifica, queridos, a gente volta a se tornar parecido com Deus, no seu caráter, na sua santidade. E esse é o nosso processo, e a gente entende que o processo da santificação, ele não conclui aqui. Somente quando Cristo voltar, nós tivermos um corpo glorificado, nós seremos completamente curados de todos os efeitos do pecado. Deus, ele nos livrou por meio de Cristo da condenação do pecado, mas ainda nós sofremos os efeitos do pecado. Nós lutamos contra ele, nós sofremos por causa dele, mas quando toda a obra da cruz foi concluída, nós voltaremos no estado superior ao de Adão e Eva, porque Deus não nos dará a possibilidade de pecar novamente. Nós não teremos a possibilidade de desviar. Não seremos marionetes, não seremos controlados de maneira que a gente não tem consciência, não. Nós teremos plena consciência, nós teremos tudo isso que eu falei aqui será restaurado e num nível superior àquilo que Adão foi. Nós nunca mais provaremos do pecado. Mas enquanto isso não acontece, queridos, a gente tem uma luta diária para a santificação. E quanto mais a gente busca a Deus, quanto mais a gente se santifica, mais o nosso caráter é transformado, mais a gente se parece com Cristo. Mês passado, se eu não me engano, eu fui pregar lá na Embalo, né? Nadim me chamou para dar uma palavra lá, e no final eu estava conversando com a Jéssica. A Jéssica é casada com o filho do pastor Nonato, né? Pastor da igreja Orvalho do Irmão? Não. Ebeneze, perdão. Pastor de Ebeneze, que faleceu, né, nesse ano de Covid. E eu conversando com a Jéssica, gente, quem conheceu o pastor Nonato, que homem manso, né, Nadim? Que cara espetacular. E eu conversando, Jéssica, como é que vocês estão, tal, e ela falou com lágrima nos olhos, né? Falou assim, nele a gente Deus está sustentando, tal, né? Mas assim, nele impressionante, que parece que o pastor Nonato sabia que ia partir,
Porque os últimos meses dele na igreja foi pregando sobre vida eterna, sobre a eternidade, sobre o encontro com Cristo, sobre o desapego com aqui. Ela falou assim, Neylon, e eu não conheci ninguém tão parecido com Jesus como o Nonato. E realmente, o Nonato você não via maldade, você não via malícia. Não era porque ele era inocente, é porque era um homem de caráter, um homem bom. Foi presidente do nosso presbitério aqui durante muitos anos, um cara ponderado, um cara que sabia agir, que às vezes um pastor que ninguém vai estar com paciência de tratar no presbitério, ele chamava no canto, abraçava, levava para a igreja dele. E realmente, a gente olhava para a vida do pastor Nonato e a gente via, é aquela ideia, sabe, rapaz, eu não vi, não conheci Jesus, mas eu acho que era desse jeito. Sabe aquele tipo de pessoa que você pensa assim, é gente que anda com Deus. É gente que se santifica, que busca o Senhor e que está sendo a sua imagem novamente reparada e voltando a se parecer novamente com o propósito original. Amém? Queria te convidar a curvar a tua cabeça, a orar nesse momento, a falar para o Senhor, Deus, eu preciso me santificar, porque, queridos, não tem como o verdadeiro ser humano, a verdadeira humanidade se encontra em Cristo. A verdadeira humanidade se encontra em parecer com Deus. Então, quanto mais santo uma pessoa é, mais humana ela se torna. Mais humana ela se torna, em todos os aspectos. Ser humano, na raiz, na essência, é ser parecido com Deus. E não tem como isso acontecer sem santidade, sem busca, sem consagração.